Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o médico, o Dr. Roberto Cerutti. Dr. Roberto, o senhor atende na área de pediatria lá no Hospital de Planaltina também, não é isso? Atendo. E em consultório. Em consultório também. É. Olha só, nós falávamos sobre a amamentação. É comum, a gente está falando dessa questão do leite fraco, que a maioria não é, enfim. Existe uma quantidade correta de amamentar a criança, ou isso varia de cada criança? Por exemplo, um tempo, alguma coisa que a mãe pode cronometrar ali ou verificar? Para mama, para dar leite materno, é livre demanda. Deixa mamar até se saciar. E geralmente a mamada é de 3 em 3 horas. A mamada tem que dar de mamar em 3 em 3 horas. Quando você prescreve, leite fórmula, quando um caso não é para a demanda do leite materno está baixa, aí você faz o cálculo do peso da criança e tudo. Tá. Mas para leite materno é à que vontade. é melhor, é tão importante para a criança, né? É fundamental. E para a mãe também, né? É fundamental, fundamental. Faz muita diferença. Faz muita diferença na vida da criança depois também. Sim. Nós fomos às ruas fazer algumas perguntas, depois a gente tem algumas perguntas aqui também de telespectadores que mandaram para a gente por mensagem. Eu vou pedir para o Neto soltar uma pergunta que fala sobre o engasgo de algumas crianças. Solta aí, Neto, por favor. Se uma pessoa engasgar, como eu devo proceder, assim, um atendimento de emergência para socorrer na hora? Como eu faço? Então, às vezes a criança, né, especialmente com criança, ou ela se engasga muitas vezes ali com leite, ou alguma outra alimentação. Qual o primeiro socorro que os pais podem fazer ali? Quando que realmente devem levar ao médico? Como é que é esse procedimento? O que é muito comum é criança pequena, criança abaixo dos 6 meses, engasgar, sobretudo abaixo dos 4 meses. Crianças, quanto mais novinha, porque existe um refluxo natural que as crianças têm. As crianças têm um estômago. O estômago da gente, o adulto, ele tem uma válvula em cima que ajuda o leite a não voltar. O leite e o alimento em geral. Criança não tem. Criança tem, mas ela não está bem fechadinha ainda. Ela é mais aberta. Então, o que acontece? É bem comum das crianças, a queixa é golfar, né? Voltar ao leite. E às vezes engasgar com isso. Isso aí dá um papo longo, porque tem muita coisa que pode ser dita para orientar, mas, de maneira geral, em torno de 2 a 4 horas é o tempo que o leite e o alimento vai ficar no estômago, seja da criança, seja do adulto. Então, o que acontece? De 3 em 3 horas, você pode deixar o neném mamar à vontade, o tempo que tanto quiser. Entre essas 3 em 3 horas, tenta dar menos um pouquinho. Tem neném que é guloso, quer mamar o tempo todo, mas tenta dar menos um pouquinho para dar tempo do leite que está no estômago ser digerido. Porque senão a tendência de voltar é muito grande. E dessas 3 em 3 horas, segura o neném uns minutinhos, uma meia hora, 40 minutos, mais em pezinho, independente se arrotar ou não. O arrotar não é essencial, tem que arrotar. Não é assim. O importante é passar uns minutos, pelo menos meia hora, segurando o neném, para evitar esses engasgos, que realmente acontecem e, em alguns casos, podem dar problema. Mas, na maioria dos casos, não. É tranquilo. Quando o neném engasgar também, você coloca ele de lado e para baixo, um pouquinho, que ele vai, na maioria das vezes, vai melhorar. E aí, criança mais velha, se tiver for um engasgo mais prolongado e tudo, aí é melhor levar... Já, imediatamente. Melhor levar para consultar. Olha só, a gente tem uma pergunta aqui, Ana Carla Predes. Ela pergunta o seguinte: pergunta sobre o APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Porque alguns pediatras são contra o leite de cabra, sendo que o mesmo não tem a proteína do leite de vaca. E aí tem várias perguntas falando sobre essa questão. Por que as crianças hoje em dia estão tendo essa alergia? Pelo menos a impressão que a gente tem. Estão tendo mais alergia ao leite de vaca, doutor? Isso daí é uma coisa muito complexa, é uma coisa complexa também. Porque eu mesmo já trabalhei no interior, já tive muitas crianças que eu acompanhava no interior, centenas de crianças que eu fazia acompanhamento, e eram pouquíssimas as que tinham alergia ao leite de vaca. E elas tomavam mais leite da vaca mesmo, e não tinham problema. Hoje existe uma série de estudos, de pesquisa no mundo inteiro, acerca desses leites que você compra em caixa, né, em Tetra Pak.
porque é um leite muito modificado. Verdade. Muito modificado. Não é mais o leite, basicamente, a ideia não é mais o leite. Então, realmente, hoje você tem alergia à criança que tem problema com a molécula X, não sei o que, do leite. Aí é uma coisa que, com o tempo, que isso vai sendo esclarecido, porque eu mesmo vivenciei isso, e tenho muito paciente interior também, e muitos não têm problema. O problema é muito... O leite de caixinha. E tem muito hoje em dia, muita criança, e tem muita criança diagnosticada com PLV também que não é. Mas assim, eu acho que, de maneira geral, é bom evitar leite. Sim. Né? Depois que a criança começa a alimentar, deixa o leite para lá. Não precisa, não vai fazer falta, não. Nem para adulto. Tem gente que acha que adulto, assim, precisa tomar leite para ter cálcio. Eu vou falar uma coisa muito importante. A maioria das pessoas não tem problema com cálcio. O maior problema, muitas vezes, é da vitamina D, D3. A vitamina que faz funcionar, que faz esse cálcio ir para o osso, e que não só influencia nisso. Vitamina D3, quando baixa, ela faz com que você engorde mais fácil, com que você tenha menos imunidade, com que você fique mais fraco, mais cansado. Quantas pessoas que eu atendi, inclusive crianças, porque eu atendo clínica também, médico. Quantas crianças que eu atendi que tinham um rendimento ruim na escola e que estavam com baixo de vitamina D. Corrigir vitamina D, isso não é só para criança pobre e criança de nível... É para todo mundo, toda a classe social. A gente tem uma deficiência de vitamina D bem frequente. Que muitas vezes precisa de uma reposição. Muitas vezes. É sempre, se estiver deficiente, tem que repor. É fundamental para todo mundo, para criança, adulto, todo mundo. Bacana. Agora vamos falar uma coisa de mito e verdade. A Daniela Souza pergunta assim, se essa alergia ao leite pode ter relação com o efeito colateral da vacina rotavírus? Não, isso daí... É mito? Que eu saiba, eu nunca li nenhum estudo, uma pesquisa fazendo essa referência, não, fazendo esse link aí. Sim. Eu acredito que dizer que eu tenho certeza, eu tenho que procurar ler, me informar se tem algum estudo, alguma coisa que fale, porque até hoje eu estudei, eu li, não. Aí tem o Charles Magno pergunta o seguinte, saindo um pouco desse tema, ele fala assim, até que ponto é verdade que pegar alguns pingos de chuva ao sair de casa em noites frias pode causar doenças e resfriados nas crianças? Aí ele fala uma questão comum das mães preocupadas com seus filhos, né? Muitas vezes, assim, novinho, não gostam de levar a criança fora de casa e tal. Como é que é essa relação? Para criar anticorpos também, até que ponto é importante a criança ter acesso a outros ambientes? Como é que é a sua orientação com relação a isso? Isso aí. Você está me perguntando coisas assim muito boas e são coisas que você pode falar muita coisa. Eu acho que pode ajudar muita gente. Eu acho que vai ter que me chamar mais vezes. Com certeza, já está feito o convite. O que acontece primeira coisa, em relação à criança, você não tem que segurar, você não tem que ser protetor demais para a criança. Deixa a criança brincar, deixa a criança fazer tudo. Pegar verme, deixa pegar verme. Vai brincar na água, vai brincar na piscina, vai brincar na rua, deixa brincar. Claro, considerando o lugar, a periculosidade, né? Claro. Mas assim, deixa a criança ser criança, deixa a criança brincar. Isso é fundamental. Existem muitos estudos que mostram que criança muito protegida é uma criança que tende a ficar mais doente, é uma criança que tende a ter um desenvolvimento cognitivo menor do que os outros, uma série de coisas. E, é claro, existe uma questão assim, de quando esfria os nossos cílios do nosso sistema respiratório, eles ficam menos eficientes. E eles que fazem esse movimento, que vão levando para fora o muco que tenha bactérias, os vírus, outras partículas que vão dar doenças respiratórias, não só doenças, mas alergias e tudo. Quando esfria, isso diminui, o movimento deles diminui. Então, a tendência desses vírus, dessas bactérias ficarem mais dentro da gente é maior. Então, assim, não é bom você evitar ficar ambiente frio tempo demais, você ficar exposto a isso. Não tem que evitar assim também. É o equilíbrio, né, doutor? É o equilíbrio, né? Eu tenho mãe que leva o filho para tomar banho de chuva. Eu vou levar meu filho, mãe assim, que gosta, né? Interação. O menino é super saudável, vai lá só para fazer uma avaliação, não tem nada. Legal. Mas depende da criança, né? Por exemplo, uma criança que mamou bastante, vai ter uma imunidade maior, vai poder ir para chuva mais. Tô falando assim, é verdade, é isso mesmo.
É isso, e olha, você também pode participar do nosso programa, a sua opinião é importante pra gente, mande a sua sugestão de entrevista, anote nosso telefone 99976-9204 e agora a gente vai para mais um breve intervalo, é bem rápido, não saia daí, a gente espera você.